Bom dia, povo de Deus, bom dia, Igreja de Jesus Cristo, bom dia, meus guerreiros de oração. Que bom poder estarmos juntos de novo nesta manhã de sábado para um momento todo especial. Amanhecer o dia, acordar, ouvindo já a voz de Deus e a sua orientação para o nosso dia de hoje. Queridos, estamos vivendo hoje um sábado especial. É o sábado do silêncio. Jesus foi morto, sepultado na sexta-feira, e hoje a cidade estava silenciosa. Os discípulos já não estavam mais com Jesus, já não havia mais aquela romaria, pessoas cercando Jesus, porque Jesus estava sepultado. Eu quero começar a nossa palavra nesta manhã orando ao Senhor, pedindo ao seu Santo Espírito para vir estar conosco, para vir trazer essa palavra, para vir ser o grande tradutor, o grande intérprete da sua palavra para a sua igreja. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque estamos vivendo um sábado onde para todos o Senhor estava morto, e nesta morte encerrando um grande ministério, uma grande carreira de esperança para o povo e para muitos, para os nossos inimigos, para as autoridades judaicas. Tudo havia se encerrado, mas nós cremos, a tua palavra nos garantia de que o Senhor estava vivo, e é por isso que a tua igreja te adora, a tua igreja se levanta para glorificar o teu santo nome. Meus queridos, é muito bom estarmos aqui com esta expectativa, e eu quero falar para vocês desta manhã a palavra de Deus para a nossa vida nesta manhã. É sobre o perigo da incredulidade, as consequências da incredulidade na vida do povo de Deus. Por incrível que pareça, nós somos chamados de os crentes, mas muitas vezes somos acometidos por um sentimento de incredulidade que tem atrapalhado em muito a vida da igreja, a vida do povo de Deus. Eu quero ler o texto para a nossa reflexão de Hebreus capítulo 3, versículo a partir do 7º, que diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos a minha obra. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração,
e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros nestes dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Meus queridos, eu comecei falando sobre o momento em que a cidade de Jerusalém estava vivendo, o momento de tristeza por causa da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo, os discípulos de Jesus, não acreditavam na ressurreição, e por isso aquele clima de tristeza, de desencanto, aquele clima de insatisfação, desilusão. Afinal, havia uma história bonita, uma caminhada gloriosa, aquele Jesus cheio de promessas, aquele Jesus que andou curando enfermos, aquele Jesus que andou ressuscitando mortos, aquele Jesus que andou pregando uma mensagem de paz, de segurança, aquele Jesus que passava para os seus seguidores muita confiança, aquele Jesus que em todos os momentos estava sempre em defesa dos seus servos. O Jesus que parecia ser o grande vencedor em todas as batalhas. Aqueles que pensavam que Jesus um dia viesse a tomar o reino de César e se entronizar como o rei, agora se deixa prender, se deixa morrer, vai ser humilhado, espancado por soldados. Foi para os discípulos um momento muito difícil, e eu quero chamar a sua atenção para estes momentos difíceis, que nós podemos dizer que foram as consequências da incredulidade na vida dos discípulos. Aquele sábado que poderia ser o sábado de grande expectativa, o sábado de ajuntamento da igreja, o sábado onde o povo de Deus poderia estar juntos, aguardando o grande momento da ressurreição. Não, o povo se escondeu. Alguns discípulos já começaram a voltar para a sua atividade normal. Alguns discípulos, desiludidos, começaram a comentar: e nós pensávamos que era ele o remidor de Israel. Meus queridos, tudo isso, todas essas dúvidas, porque os discípulos se esqueceram das grandes promessas do Senhor. Os discípulos se esqueceram das grandes mensagens, onde Jesus sempre insistia e dizia:
O Filho do Homem há de ser morto, há de ser sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Os discípulos não creram nisso. Os discípulos achavam que isso era algo impossível. Mas olha, meus queridos, Jesus, muitas vezes, Ele nos permite que cheguemos, ou Ele mesmo nos conduz ao limite da fé, para testar realmente a consolidação da nossa fé nas suas palavras e nas suas promessas. Então, por conta disso, por conta dessa incredulidade, esta incapacidade humana de crer naquilo que aos olhos humanos é impossível, a incapacidade humana de acreditar nas palavras de Jesus quando ele diz que tudo é possível ao que crê. Quando Jesus, durante todo o seu ministério, e a própria palavra de Deus, a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Estava aí diante das pessoas o grande desafio: acreditar na ressurreição. E por conta desse sentimento de incredulidade, Jesus fez a sua maior revelação, a maior revelação da sua glória. O túmulo abriu-se, Jesus saiu ressurreto, e os discípulos ficaram desiludidos, porque não acreditaram, e por não acreditar, não assistiram, não viram, não participaram desse momento fenomenal da história do cristianismo. E aí, queridos, eu quero refletir com vocês nesta manhã sobre isso, as consequências da incredulidade na vida do cristão. Primeira consequência que eu quero destacar para você aqui é que a incredulidade, ela fragiliza a nossa fé, gera desânimo, gera desmotivação. Mesmo como cristão, nós podemos ser vítimas da incredulidade. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Mesmo como cristãos, nós podemos ser vítimas da incredulidade. Foi assim com os discípulos. Estavam com Jesus, andavam com Jesus, viram Jesus se manifestar inúmeras vezes com poder, com graça, com glória. Mesmo assim, os discípulos não fortaleceram a sua fé, não radicalizaram a sua fé neste ser, nas suas promessas fiéis, nas suas eternas promessas. Os discípulos vacilaram e abandonaram a carreira, abandonaram a história, desencantaram-se e, frustrado cada um, alguns se esconderam e outros já estavam caminhando para a sua atividade normal. Meus queridos, a incredulidade, ela tira de nós a oportunidade de vermos a manifestação da glória de Deus. Como isso nos prejudica, como isso fragiliza a nossa fé.
os momentos mais importantes da história do cristianismo, os momentos mais importantes dos discípulos fortalecerem a sua fé, eles não creram, eles não participaram, porque eles achavam que era algo impossível. Esqueceram as mensagens bíblicas que diz que para Deus nada é impossível. Então, a incredulidade, ela tira-nos a oportunidade de vermos a manifestação da glória de Deus. A incredulidade ainda gera insensibilidade e dúvidas, e na dúvida não alcançamos o coração de Deus. Ele não se manifesta aos incrédulos. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque a incredulidade gera insensibilidade. A palavra de Deus não nos toca mais, e a gente vê isso com muita facilidade hoje em dia. As pessoas caminham com Jesus, as pessoas participam da igreja de Cristo, as pessoas comungam com o povo de Deus, as pessoas participam do ajuntamento da igreja, mas um dia o inimigo coloca no nosso coração, no coração de algumas pessoas, um sentimento de dúvida, de incredulidade, de insensibilidade. A mensagem de Deus já não toca mais com tanto fervor, a mensagem de Deus já não toca mais com tanto ardor, a visão vai ficando ofuscada e cada vez enxergamos menos a ação de Deus, cada vez enxergamos menos a natureza belíssima de Deus, criada para o bem-estar. E não é difícil hoje encontrarmos pessoas que já comungaram com a igreja, que já participaram da igreja, e hoje eles estão longe de Deus, insensíveis, já não se curva diante do Senhor, já não teme ao Senhor, já não confia nas palavras do Senhor, não acredita. E isso tem sido um grande mal para o povo de Deus, para a igreja de Cristo. Queridos, a incredulidade pode nos fazer perder a oportunidade de participar do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos santos. Olha, do jeito que Jesus anunciou o tempo todo a sua morte, do jeito que Jesus anunciou o tempo todo a sua ressurreição, e os discípulos ouviram, os discípulos estavam com ele, não creram e perderam a oportunidade de ver o túmulo se abrir, uma visão fenomenal, o Cristo sair do túmulo para subir aos céus. Isso pode acontecer com muitos cristãos hoje. A Bíblia fala de um grande momento que vai acontecer na história da igreja, o arrebatamento da igreja, algo que os olhos humanos jamais puderam contemplar,
algo que o sentimento humano jamais pôde sentir, compartilhar. E a grande ressurreição dos santos, que a Bíblia também fala, e nós não temos a menor ideia de como Deus vai conduzir esse processo. Ele diz que todo o olho verá. Será grande, a última grande manifestação de Deus para a sua igreja. E meus queridos irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós podemos perder a oportunidade de participar desse grande momento, simplesmente porque não cremos. E por não crermos, não vamos nos preparar. Porque não cremos, não vamos aguardar esse grande dia, achando que vamos perder tempo, porque isso nunca vai acontecer. Mas a Bíblia diz que sim. A Bíblia fala desse grande arrebatamento da igreja, quando o Senhor virá nas nuvens com poder, com glória, com a milícia do coro celestial cantando, e nas nuvens nós nos ajuntaremos, os que vierem com o Senhor, e a igreja terrena de Cristo, de uma forma espetacular, partir para os céus, e nas nuvens a grande celebração, o encontro, para a partir daí vivermos eternamente com o Senhor. A incredulidade pode nos tirar esse privilégio. Por isso, vale a pena atentar para a palavra que eu li, quando o autor da carta aos Hebreus diz assim: se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, não deixe que o inimigo coloque nos seus ouvidos dúvidas, incerteza, questionamento, pelo fato de estarmos falando de coisas que nós não sabemos explicar. Como nós vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens? Como será o dia do grande ajuntamento? Como será o dia da ressurreição dos santos, para uma grande celebração com o Senhor? Eu não sei explicar como será isso. Eu não preciso de explicação. Eu quero apenas acreditar que, sendo palavra de Deus, ela há de se cumprir, e que a igreja de Cristo, eu e você, um dia estaremos com Ele na eternidade. Mas para que cheguemos lá, é preciso acreditarmos, e a Bíblia diz: não endureça o seu coração, não resista, quebrante-se diante de Deus, e aguardemos com muita ousadia, com muita confiança, esse majestoso dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja para reinar com Ele eternamente. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus seja agora derramado sobre o seu povo, sobre a nossa igreja, sobre nossas vidas, hoje e para sempre. Amém. Feliz Páscoa, meus queridos irmãos. Feliz Páscoa, a Igreja de Cristo, e avante, avante, porque um dia estaremos para sempre com o Senhor ressurreto. Amém.